Olá, meu nome é Frederico Fogo. Se inscreva-se nesse canal se você quer mais informações sobre segurança contra incêndio. Então vamos lá, responsabilidade técnica. Então quem pode ser responsável? Então, quais os engenheiros, quais os profissionais que podem então assinar um projeto de bombeiro, ser responsável técnico e tem só uma área ou não? Quantos profissionais podem estar envolvidos no projeto? Então vamos verificar. Alguns estados, né, algumas legislações, né, do Corpo de Bombeiros, né, falam obrigatoriamente que deve ser um engenheiro de segurança do trabalho para ser o responsável técnico. Então, algumas legislações falam que obrigatoriamente deve ser um engenheiro de segurança do trabalho. Porém, não é isso que o CREA fala, nem o que o CAL fala. São os conselhos, tanto o conselho de engenharia como o conselho de arquitetura. Por quê? Porque o engenheiro civil, ele é apto, então, para assinar um projeto técnico de proteção contra incêndio. Da mesma forma, o engenheiro mecânico, ele é apto a assinar um projeto, ser responsável técnico. E assim como o arquiteto. Então, são os três profissionais, né, que podem, né, de acordo com seus conselhos, ser responsável técnico por esse projeto. Porém, o Corpo de Bombeiros, né, de cada estado tem a sua particularidade e alguns acabam não deixando, né, esses profissionais serem responsável técnico por um projeto. Então, o engenheiro de segurança do trabalho, em todo lugar no país, né, na federação, pode então ser responsável técnico por um projeto. Qual outro profissional? Então, o engenheiro civil. Então, o engenheiro civil também pode ser responsável técnico pela elaboração do projeto técnico. Qual outro engenheiro? Engenheiro mecânico. Então, o engenheiro mecânico também, né, pode ser um responsável técnico pela elaboração do projeto. E um arquiteto. Então, o arquiteto também pode ser responsável técnico pela elaboração do projeto. Mas por que isso? Não é porque eu estou falando. Por quê? A legislação do bombeiro está modificando, né? Sempre altera. Então, hoje, né, no estado de São Paulo, edificações acima de 200 metros quadrados é necessária uma assinatura de uma RT. Então tem que ter RT. Tem que ter algum responsável técnico. E quem são esses responsáveis técnicos? Engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro civil, mecânico e arquiteto. Mas o engenheiro de segurança do trabalho pode ter formação em elétrica? Sim. Ah, mas pode ter formação em produção? Sim. Então independe da formação dele e deve ter o curso de pós-graduação. Engenheiro civil, mecânico e arquiteto. Então eles são responsáveis, né, por qualquer tipo de execução do sistema de bombeiro. Eles têm essa atribuição para isso. Como falei, alguns estados não aceitam, então deve ser verificado em cada estado isso. Um engenheiro civil, né, o que ele pode ser responsável técnico além do projeto? Então vamos lá. Então um projeto, ele pode ser responsável. Além do projeto, ele pode ser responsável da execução do projeto. Mesma coisa o engenheiro de segurança do trabalho. Ele pode ser responsável pelo projeto e pela execução do projeto. Mas qual o tipo de execução? Ah, só um extintor? Não. O extintor, sistema de hidrante, sistema de alarme de incêndio, iluminação. Então, tudo que for necessário para essa instalação, o engenheiro de segurança do trabalho, ele pode ser um responsável. Assim como o engenheiro civil, o engenheiro mecânico e o arquiteto também pode ser responsável pelo projeto e pela execução. Da mesma forma, o arquiteto, projeto e execução.
Mas o que mais, né, tem exigências com relação ao Corpo de Bombeiros para um projeto? Qual a exigência? Nós temos também com relação às instalações elétricas, né? Então tem uma instrução técnica número 41 que fala sobre instalações elétricas e tem que estar de acordo com o quê? Com uma segurança, um padrão. Então tem que ter um padrão mínimo de segurança. E alguém tem que ser responsável. Pelo quê? Pela inspeção visual. Então o engenheiro deve ser responsável pela inspeção visual dessa área, né? Então, quem pode ser responsável? Um engenheiro eletricista. Então, um engenheiro eletricista, ele então deve ser responsável pela inspeção visual das instalações elétricas. Então, um engenheiro eletricista. Pelas instalações elétricas. Então, instalações elétricas ou engenheiro eletricista. Ah, mas o engenheiro civil pode ser responsável? Pode, tem na atribuição do engenheiro civil e do arquiteto. Mas desde que seja baixa tensão. O engenheiro civil e o arquiteto não podem ser responsáveis por uma instalação elétrica de alta tensão ou média tensão. Somente baixa tensão. Então, a baixa tensão, né, uma inspeção visual, 110, 220, pode ser feito. Mas o 380 acaba sendo baixa, mas é melhor deixar isso então para o engenheiro eletricista. Por quê? Porque já fica um grau de maior dificuldade, uma área que o engenheiro civil não é especialista. Então é melhor deixar isso para o engenheiro eletricista. Então uma área que é 110, 220, né? Então equipamentos pequenos, o engenheiro civil e o arquiteto pode ser responsável também. E com relação a um exemplo, uma instalação de gás, um GLP, uma central de gás. O engenheiro civil, o arquiteto, ele pode ser responsável? Também pode, tem na atribuição do CREA. Porém, deve ser verificado o quê? Qual é o risco? Né? Qual é a capacidade desses cilindros? Então é um P45, é um P90, até um P190, uma instalação pequena de gás inflamável? Então o engenheiro civil, né, até pode ser feito isso. Mas quando é uma instalação maior, é melhor não se arriscar e deixa com o engenheiro mecânico. Então, o GLP, né? Uma instalação de GLP, é melhor deixar com o engenheiro mecânico, porque é a especialidade dele, né? Seria um vaso sob pressão, né? Então, deve deixar então com o engenheiro mecânico. Essa parte da responsabilidade técnica. O engenheiro civil pode, o arquiteto até pode, né? Mas assim, quando for pequeno, quando não for uma área assim, uma capacidade muito grande desses cilindros. Então, a partir do momento que é uma capacidade grande, então deixa com o engenheiro mecânico para ser verificado isso. O que mais nós temos? Material de acabamento e revestimento. E quem que é responsável? Não, o CEMAT, que é o controle, né? Controle de material de acabamento e revestimento, né? O CEMAR. Quem é o responsável? O engenheiro civil e o arquiteto. O engenheiro mecânico não é a área dele. E também não é a área do engenheiro eletricista. E também não é a área do engenheiro de segurança do trabalho. Por quê? Às vezes é um engenheiro de produção. Ele vai saber sobre o material de construção? Não. Isso é a área do engenheiro civil e a área do arquiteto. Então, na atribuição, eles podem ser responsáveis. Os outros engenheiros não podem ser responsáveis por essa área. Então, no caso, o que a gente precisa, né? O que é exigido na responsabilidade técnica? Alguém que é responsável pelo projeto. Então, o projeto, alguém precisa ser responsável. Além do projeto, então, a execução do projeto. A execução do projeto. Além da execução do projeto, nós temos também instalações de GLP, como já havia falado, CEMAR, material de acabamento e revestimento, e as instalações elétricas. Então, são várias áreas, né, da engenharia
vários engenheiros, né, que devem trabalhar, então, em conjunto para que você consiga aprovar um projeto e consiga, então, ser responsável técnico. Dificilmente um profissional só vai ser responsável por tudo, né? Porque também, além disso, né, outra coisa que eu também comentando, é com relação à brigada de incêndio. Então, por exemplo, você tem que dar um treinamento de brigada de incêndio. Quem pode fazer isso? Somente o engenheiro de segurança. Então, você tem uma brigada. Então, é uma edificação maior, tem essa exigência. E quem pode ser responsável? Somente quem é engenheiro de segurança do trabalho. Então, a gente tem que saber que um profissional normalmente não vai trabalhar sozinho, não vai ser o único responsável técnico, né, de um projeto de bombeiro complexo. Um simples, né, normalmente um dá conta, um engenheiro de segurança, um civil, né, um engenheiro mecânico, arquiteto, ou um engenheiro eletricista. Mas quanto maior, mais complexo, terão que ter mais profissionais para realmente serem responsáveis por aquele projeto. Então, eu espero que vocês, né, tenham gostado da nossa aula. Se você gostou, deixe seu joinha, deixe seu like e teremos mais materiais sobre engenharia de segurança contra incêndio, né, sobre essa área da engenharia, que é uma área que cresce muito e que precisa de muitos profissionais, como a gente viu aqui. Não é só um profissional que vai ser responsável por todas as áreas desse projeto. Então, se você é um engenheiro civil, um engenheiro mecânico, converse com um amigo, tenha parcerias, porque você vai ganhar com isso e outras pessoas também vão ganhar. Eu espero vocês aqui na próxima aula. Um abraço para vocês.